Olá, estudantes! Sejam muito bem-vindos para mais uma aula de Biologia. Meu nome é Giovanni Paula, sou professora aqui do SEMEACRE e o tema da nossa aula de hoje é sobre educação ambiental. Então, durante a nossa aula, a gente vai ver como surgiu a educação ambiental, qual é a sua importância e como ela transforma a nossa relação com o planeta Terra, tá certo? Então, antes de a gente começar a nossa aula de hoje, a gente tem que começar pelo conceito. Aí eu te pergunto, o que é educação ambiental? Então, seguindo aqui, pessoal, olha só. A educação ambiental, ela é aprender a compreender, respeitar e cuidar do meio ambiente, entendendo que o ser humano, ele faz parte dele e depende dele para viver. Então, com esse conceito, pessoal, a gente consegue entender o quê? Que nós, os seres humanos, a gente integra, né? A gente faz parte da natureza, a gente não é dono dela, até porque a gente precisa do ar atmosférico para respirar, a gente precisa do solo, da água, dos recursos naturais para a gente se alimentar, das plantas, dos animais, então a gente precisa deles. Então, quando eu falo cuidar da natureza, é como se eu te dissesse, a gente tem que cuidar da nossa casa, porque a gente integra a natureza e precisamos cuidar dela. Então, a educação ambiental, seguindo o conceito aqui também, não é apenas reciclar, economizar água, ela vai muito mais além desses conceitos. Então, quando eu falo assim, ó, educação ambiental é aprender a compreender. Quando eu falo compreender, vem aquele sentido de que fazemos parte da natureza. Outro ponto, quando eu falo respeitar, eu quero dizer o quê? Que eu tenho que conhecer os limites do meu planeta Terra, até onde eu posso ir, o limite dele. Então, eu tenho que respeitar esses limites. E cuidar, quero falar aqui para vocês que temos que cuidar, né? Temos que ter ação das nossas atividades diárias, ter um agir com responsabilidade. Então, o conceito de que o que é educação ambiental. É claro que a educação ambiental, pessoal, olha só, ele tem uma lei. Quando eu falo de sustentabilidade, é essa lei aqui, ó, que predomina, ela é a mais importante aqui do Brasil. Então, o que que fala essa lei? Olha só. De acordo com a Lei número 9.795, de 1999, que fala o quê? Política Nacional de Educação Ambiental. Então, a educação ambiental ela é um processo, olha só, pelo qual o indivíduo e a coletividade constrói o quê? Valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente. Ele é um bem do uso comum do povo, essencial à sadia qualidade da vida e da sua sustentabilidade. Então, segundo essa lei, ele fala o quê? Que a natureza é o bem comum de todos. Então, se ela é o bem comum de todos, todos têm um dever de cuidá-la. E o interessante também é que essa lei traz o quê? Que ela vai muito além da educação formal. Ela vai englobar escolas, é claro, mas empresas, comunidades e também até meios de comunicação. Então, essa lei traz o quê? Que a educação ambiental não restringe apenas a educação integral de vocês. Ela vai em outras esferas, em outros lugares, tá certo? Ela é uma forma contínua, ela é um processo, tá ok? É claro que a educação ambiental ela não começou de uma hora para outra. Ela teve etapas até chegar ao dia de hoje. Então, por isso aqui eu trouxe aqui a história da educação ambiental para vocês. Olha só, a educação ambiental, conhecida como EA, ele é o resultado de décadas de mudanças na forma como a humanidade enxerga a natureza. Então, ela surgiu da necessidade de repensar o desenvolvimento humano e de buscar um modelo de vida mais sustentável e equilibrado. Então, está aqui uma linha do tempo de alguns pontos, é claro, importantes, e a gente vai estar olhando cada um deles. Então, a educação ambiental começou lá em 1960 até 1970. Nesse período teve o quê? O despertar da consciência ambiental. O que se deu esse despertar da consciência ambiental? Se deu devido ao avanço da industrialização. Com esse avanço, trouxe o quê? Poluição.
Com a poluição, a gente percebeu que para ter esse avanço, a natureza, o meio ambiente, ele está pagando um preço alto. Então, com isso, surgiram pessoas, cientistas, professores, pessoas, cidadãos, que começaram a se preocupar com o futuro do meio ambiente. E assim nasceu o quê? A consciência ambiental. Seguindo aqui, lá em 1970, temos a educação ambiental, ele se torna um tema global, pessoal. Ou seja, a ONU, ela começa a organizar debates, onde coloca o tema sobre os impactos das ações, impactos das ações humanas na natureza. Lá, com 2 anos depois, temos em 1972 com a Conferência de Estocolmo, onde a partir daí a gente percebe que o tema e o cuidado da educação ambiental, ele vai atravessar fronteiras. Percebe-se aí também que o que acontece em um país vai afetar os outros, tá ok? Seguindo aqui a linha do tempo, temos em 1970 também a 1980. Fala o quê? A consolidação da educação ambiental. Aqui surge muito a educação ambiental, é um tema que começa a ganhar força nas escolas, nas universidades, em políticas públicas. Também teve a conferência em 1977, a conferência de Tbilisi, tá ok? Que nessa conferência começa a formar os principais fundamentos, tá? Onde o palco é o quê? Formar cidadãos mais críticos, participativos e comprometidos com a sustentabilidade. Então, com essa conferência de 1977, tá, começou a consolidar o conceito de educação ambiental, onde se torna uma coisa que é permanente, que transforma aí o social, tá ok? No Brasil, olha só, a educação ambiental ganha força, principalmente com a Lei 1975, tá ok? E aqui também na década de 2000 temos as leis políticas públicas e no século 21 temos a sustentabilidade e cidadania global. A gente começa a reconhecer que a educação ambiental, ele faz parte do mundo todo e é responsabilidade de todos, tá ok? Então essa é a história aí da educação ambiental. Por que, professora, a gente tem que realizar educação ambiental? Eu trouxe aqui alguns motivos para vocês, pessoal. Primeiro, porque o planeta está em crise. Nós estamos carecas de saber que o nosso planeta está passando por várias mudanças climáticas, certo? Aquecimento global, desmatamento, várias espécies estão entrando em extinção. Então, esse é um dos principais motivos de estudar educação ambiental, porque o planeta está em crise. 2, porque a solução começa com a consciência. Quando você tem consciência das suas atitudes, você começa a tomar decisões melhores. Então, a mudança vem primeiro com a consciência. Então, a partir do momento que você tem consciência que não pode jogar lixo na rua, tem que economizar água, tem que diminuir o uso do plástico, então você começa a tomar decisões melhores, mais sustentáveis, tá ok? 3, porque transforma o conhecimento em atitude. Não adianta nada você saber do conteúdo, ter o conhecimento e, no final das contas, fazer tudo errado. A educação ambiental, ela tem o objetivo de quê? Transformar o conhecimento em atitude. Então, se você tem o conhecimento e não pratica, é como se o seu conhecimento fosse uma semente, que nunca vai germinar, tá ok? Então, esse é um dos motivos de realizar a educação ambiental. 4, porque forma cidadãos conscientes e participativos. Outro ponto aqui, uma pessoa que tem o detentor do conhecimento, ele é mais crítico. Ele começa a interagir mais em projetos comunitários, começa a questionar mais sobre as políticas públicas, ele se torna um consciente ativo, ele não deixa para os outros fazer, tá ok? Então, a educação ambiental, ela vem para isso também. 5, porque integra o ser humano e natureza. Já falei, já comentei aqui na aula que
Nós, seres humanos, não somos em nenhum momento dono da natureza. A gente é o quê? A gente faz parte dela, a gente depende dela. Então, quando eu falo cuidar da natureza, é uma questão de sobrevivência e equilíbrio, tá ok? E 6, porque é lei e faz parte da educação integral. A gente viu a lei, a gente sabe que é a lei em 1975, tá ok? E ela fala que a natureza é o bem de todos, então todos têm que cuidar, tá ok? Então, seguindo aqui, olha só. Tá aqui alguns motivos de a gente realizar a educação ambiental. Trouxe alguns dados para vocês. Primeiro, 75% do ambiente terrestre e cerca de 66% do ambiente marinho foram significativamente alterados por ações humanas. Outro ponto, 1/3 das áreas terrestres e 75% do uso de água limpa são para agricultura e pecuária, número bastante exorbitante, certo? E cerca de 60 bilhões de toneladas de recursos naturais são extraídos no mundo a cada ano, número bastante alto também. Temos outros pontos, olha só. Por que realizar a educação ambiental? Por causa da degradação da terra, reduziu, olha só, a produtividade em 23% da superfície terrestre global. A morte de polinizadores gera diminuição na produção das lavouras e fortes prejuízos financeiros no mundo. Olha só esse ponto aqui também. Entre 100 e 300 milhões de pessoas estão em risco aumentado de enchentes e furacões, que se intensificam devido ao quê? Mudanças climáticas. De 300 a 400 milhões de toneladas de metais pesados, solventes, lamas tóxicas e outros resíduos de instalações industriais são o quê? Despejados anualmente nas águas do mundo, pessoal. Então, aqui tem alguns motivos. Trouxe mais alguns aqui para vocês. Olha só. Desde 1980, a poluição marinha por plásticos aumentou 10 vezes, afetando ao menos o quê? 267 espécies marinhas. Isso inclui 86% das tartarugas, 44% das aves e 43% dos mamíferos marinhos, tá? E as imagens, certo? Os animais sendo afetados pela poluição de plásticos. Continuando aqui, temos o que também? Olha só. Emitidos mais de 2,3 trilhões de toneladas de dióxido de carbono para a atmosfera, altamente prejudicial para nós, certo? Olha só, estima-se que metade das florestas tropicais já desapareceram do planeta. E, é claro, há mais de 1 milhão de espécies em risco de extinção. Temos mais também, são bastantes motivos, né, pessoal? Trouxe aqui alguns dados para falar com vocês rapidamente. Outro ponto, criamos ilhas de lixo com 1,6 milhão de metros quadrados de detritos e 79 mil toneladas de plásticos. A grande mancha de lixo no Oceano Pacífico tem tamanho equivalente a 2 vezes a área da França, pessoal, ou seja, é uma área bastante grande, certo? Totalmente preocupante. Globalmente, 91% das pessoas estão expostas a níveis danosos de poluição. E, por último, a poluição causa 12,6 milhões de mortes por ano. Então, são números aí bastante altos. E aí vem a questão do motivo de estar estudando educação ambiental, que é o objetivo de tornar as pessoas conscientes e ativas. Não adianta ela saber do conhecimento e não praticar, porque continua aí esses números crescendo, tá bom? Então, com tudo isso que a gente viu, tá? A gente vai fazer um resumo, pegar os pontos principais das aulas para a gente poder partir para a próxima fase, que é resolver questões, tá bom? E fixar aí o conhecimento de vocês. Tranquilo? Então, olha só o nosso resumo. Acompanha aí. A gente viu o que na nossa aula de hoje? A educação ambiental, ele é um processo contínuo, certo? Que visa o quê? Formar cidadãos conscientes, críticos, olha só, e responsáveis,
capazes de agir pela preservação do meio ambiente e pelo desenvolvimento sustentável, ok? Então, a gente viu também a lei, tá? O que que fala o quê? Que é a Lei 9.795, de 1999. Ela busca construir valores, atitudes e conhecimentos voltados à conservação da natureza, essencial à qualidade de vida, tá ok? Falamos da história também, que fala o seguinte: a história da EA, que é a Educação Ambiental, começou nas décadas de 1960 a 1970 com o despertar da consciência ecológica diante da poluição e degradação. Eventos como a Conferência de Estocolmo, que aconteceu em 1972, e Tbilisi, em 1977, consolidaram o tema. No Brasil, ganhou força após o Rio 92, tá certo? Sendo oficializada pela Política Nacional de Educação Ambiental, 1999. Realizar a educação ambiental é fundamental, porque o planeta enfrenta crises ambientais graves. A gente viu quais foram, certo? Temos aí o desmatamento, poluição, extinção de espécies e mudanças climáticas. Então, ela promove consciência, ação e cidadania ambiental, incentivando atitudes sustentáveis e integração entre a sociedade e natureza. Tá ok? Então, é um tema aí bastante importante para a gente estar entendendo e que, claro, pode estar caindo nas questões das provas aí de vocês, tá? Então, com isso, a gente vai partir para as nossas atividades. Vamos para a questão 1. Olha só. É uma questão até recente, né? De 2025, olha só. Um exemplo de campanha de educação ambiental é o Junho Verde, que é promovido por governos federal, estaduais e municipais, em parceria com a sociedade civil, escolas e universidades, empresas e comércios, igrejas, comunidades tradicionais, populações indígenas e entidades em geral. Então, a gente viu aqui que a educação ambiental tem em todos os lugares, tá certo? Olha só, as campanhas de educação ambiental têm como principal objetivo. Qual é o objetivo, pessoal, de eu estar fazendo campanha de educação ambiental? Alternativa A é incrementar a produção industrial? Não, né? B é conscientizar a população sobre as práticas sustentáveis? Opa, professora, eu acho que é essa. Eu acho não, né, pessoal? Tenho certeza que é essa. Vamos para C. Realizar a gestão de resíduos sólidos? Não, né? Não é o objetivo da minha campanha, não. D. Aumentar o consumo de recursos naturais? Totalmente ao contrário, não é essa. E E. Monitorar a biodiversidade de áreas preservadas. Professora, por que não poderia ser? Porque monitorar está mais relacionado a pesquisas, né, profissionais aí, relacionado à educação ambiental. Então, não é o objetivo principal de fazer uma campanha. Campanha está o quê? Conscientizar a população sobre as práticas sustentáveis. Meu gabarito, alternativa B. Tá ok? Questão 2, olha só. Também uma questão recente, 2025. Fala o quê? A educação ambiental ela pode ser compreendida como um processo pedagógico voltado à construção de sociedades sustentáveis. Dentre as alternativas a seguir, assinale aquela que melhor, olha só, representa uma característica fundamental da educação ambiental crítica, pessoal. Alternativa A. Transmitir informações sobre o meio ambiente, focando exclusivamente em atitudes individuais. A gente aprendeu que não é individuais e coletivos. Questão errada. B. Ensinar técnicas de reciclagem e economia de água como solução suficiente para os problemas ambientais. São soluções, mas não suficiente, né? Elas sozinhas não fazem. Então, também não é minha questão. C. Promover campanhas educativas de curto prazo, sem necessidade de articulação com conteúdos escolares. A gente viu durante da nossa aula que não é nada disso, é o contrário, né? Curto prazo, principalmente. A educação ambiental é um processo contínuo, ela vai além das escolas, tá? D. Incentivar a obediência
as normas ambientais sem questionar os modelos econômicos e sociais vigentes, nada a ver. Eu quero que a pessoa seja crítica, né? Ela tem que questionar as políticas públicas, tem que estar todo tempo a par da situação. E sobrou aí, né? Então, é estimular a reflexão coletiva sobre as causas sociais dos problemas ambientais e a participação cidadã na transformação da realidade. Então, meu gabarito, a alternativa que vai falar aí da educação ambiental crítica, tá ok? Tranquilo, né? Vamos para a última questão para a gente fechar a nossa aula? Olha só. A Política Nacional de Educação Ambiental, a Lei 9.795 de 1999, estabelece diretrizes para a incorporação da educação ambiental em diferentes contextos. Com base nessa legislação, assinale a alternativa incorreta, pessoal. Vamos lá ver dessas quais são as incorretas. Alternativa A. A educação ambiental ela pode ocorrer tanto no ensino formal quanto no não formal, promovendo a conscientização sobre a sustentabilidade em diversos contextos. Certo, pessoal? Certo, mas a minha questão está pedindo a incorreta, então não é a A. B. A educação ambiental ela deve ser integrada aos programas educacionais, podendo ser trabalhada de forma interdisciplinar, sem necessidade de uma disciplina específica? Sim, pessoal, até porque a gente pode ver educação ambiental em outras disciplinas tranquilamente. C. A implementação da educação ambiental deve ocorrer de forma participativa, envolvendo setores públicos, privados e organizações da sociedade civil? Correta. D. A educação ambiental ela se restringe ao ensino formal? Sendo aplicada exclusivamente em instituições de ensino regulamentadas pelo Ministério da Educação? Não, né, pessoal? Então, essa questão é errada. A gente já viu, estou batendo aqui na tecla com vocês, que a educação ambiental ela vai além das escolas. Ela engloba empresas, comunidades, meios de comunicação. Então, a nossa alternativa incorreta é a D. Vamos ler a E só para ter certeza. Olha só. Os meios de comunicação de massa podem colaborar, olha só, ativamente na disseminação de informações e práticas educativas sobre o meio ambiente, ampliando o alcance da conscientização ambiental. Certo, certo. Então, a nossa alternativa, o nosso gabarito é a D. É a única que está incorreta, que vai de contra aí os nossos conceitos da nossa aula, tá bom? Bom, pessoal, espero que você tenha entendido a aula de hoje. Se não entendeu, volta um pouquinho o vídeo, reassiste, fazem anotações para poderem estar tirando suas dúvidas. A gente se encontra na próxima aula e tchau, tchau!